Bom, pessoal, então iniciamos aí mais uma das nossas gravações, né, do nosso grupo de estudos. E, tradicionalmente, vamos começar com os nossos anúncios. Bom, essa semana, semana passada já teve algum conteúdo legal lá no Test After Deploy, que é o canal que está surgindo aí com um monte de gente participando, um monte de pessoal técnico falando coisas legais. Eu várias vezes falando besteira lá também. Deve ter vídeo novo para subir em breve. Então fica aí a dica. Eu pus o link para o Test After Deploy lá no YouTube, vai estar na descrição. Vale a pena ir lá e assinar e etc, e comentar e ver as coisas que a gente está falando, que está bem legal, bem divertido. O Cássio vai falar, vai ter um anúncio aí pra gente também, né, Cássio? Manda ver aí. Convidar todo mundo que acompanha aqui o grupo de estudos para ir na GopherCon, GopherCon BR, a GopherCon Brasil, que acontece esse ano novamente em Floripa, assim como o ano passado. Ela vai do dia 17 até 19 de novembro. Já tem local, o link vai estar na descrição também. E só não saiu os palestrantes ainda, mas pela movimentação dos organizadores, parece que vai ter muita coisa bacana para a gente esse ano. E o local é lá na Canasvieiras. E vai rolar um workshop também. Então, quem tiver a oportunidade de ir, o pessoal que foi ano passado elogiou bastante, disse que o evento, por ter sido a primeira edição, foi excelente. E essa segunda edição promete ser ainda melhor. Muito bom. O GopherCon vai ser bem legal. Mais alguém quer anunciar alguma coisa? Falar de alguma coisa que está trabalhando? De algum repositório legal para dividir com a galera? Poxa vida, só a gente que faz as coisas em software livre aqui, que distribui, quer falar do repositório, essas coisas? Não há ninguém? Não tem anúncio de Rust hoje, Mário? Só que a gente começou a introduzir, né, um pouco do Rust na nossa empresa, né, na Nuvel. Na verdade, eu já apaguei. Pô, apagou não, né? Fizemos um CLI simples, né? Só pra... Como é que é? Achei até que era verdade da César. Ele foi lá ver no repositório. A gente fez um CLI, né? Só para fazer os builds de algumas coisinhas que a gente usa nos cores. Começar a Nuvel ser dividida em Rust e Golang, até a gente conseguir passar tudo para Rust. Brincadeira. Eu acho justo. Eu acho justo. Tem a mesma possibilidade de virar tudo VBA. Exatamente. Citou ainda agora isso. Tem mais um negócio que eu achei legal, que eu vi essa semana, na verdade, que foi criado essa semana. Tem um camarada chamado Geilton Xavier, ele criou um repositório chamado Aprenda Go. E ele começou a juntar um material bem legal de curso e etc. Tem a URL dele pra gente deixar nas notas aqui? Tem. Eu vou falar aqui agora. Eu já até contribuí lá com... nem sei. Nem lembro o que eu contribuí, mas eu já mandei alguma coisa lá. E eu achei bacana. Que é um material assim, português e tal. E ele tá juntando uma coisa. Ele e o Zeu, né? O Zeu CXP também tá junto aí, né? Muito bom. Muito bacana. O Zé é outro que a gente tem que pegar no pé dele para ele aparecer aqui com a gente também. Ele disse que 10 horas ele podia. Agora quero ver se ele aparece mesmo. Vou cobrar essa galera que ele recebeu intimação ao vivo. Bom, acho que de anúncios tá bacana. Alguém quer mostrar algum software, essas coisas? Senão já tem conteúdo meio preparado aqui.
Não? Todo mundo no mudo, né? A gente tava todo mundo batendo papo. A gente começa a gravar, só eu fico falando, né? Que beleza. Se eu não chamo o Cássio, o Mário, tipo, o pessoal não fala nada. Eu também, mas é porque eu saí para buscar minha esposa, estava chegando ali, aí eu perdi o assunto. Voltei agora. Não, nós estamos fazendo os anúncios até agora. Estamos fazendo só Não, essa parte eu percebi. o. Bom, então deixa eu comentar um trechinho que a gente trabalhou esses dias. Tava eu, Felipe, teve mais gente que trabalhou também. A gente tinha uma funcionalidade no PureRest, que eu vou colar o link aí para o pessoal, que basicamente o PureRest ele é uma interface REST para o PostgreSQL. E você, no Postgre você só precisa cercar com aspas o nome da tabela que você quer, né? Que ele vai aceitar esse nome da tabela, nome de campo. É só você cercar com aspas que não tem importância o que você colocar ali. Você pode colocar com espaço em branco, letra maiúscula e minúscula, qualquer coisa vai funcionar, desde que você cerque com aspas. Senão você é obrigado a usar tudo junto, tudo sem espaço, tudo, enfim, tem sempre que fazer igual e tudo mais. E aí a gente estava ajustando essa funcionalidade para que ele automaticamente colocasse as aspas. E aí não interessa como que você passasse, se você passar, desde que você passe igual você declarou, ia sempre funcionar. Opa! E aí o problema que a gente teve é que eu ajudei a resolver, que quem estava fazendo essa tarefa mesmo era o Felipe, mas o problema que eu ajudei a resolver é que para que essa funcionalidade ficasse completa, nós tivemos que mudar 16 lugares diferentes no código. 16 lugares que a gente inseria ou manipulava aspas de alguma forma. Ou seja, está bem ruim. No começo, por que isso aconteceu? Porque essa funcionalidade foi crescendo, essa e outras funcionalidades foram crescendo conforme a necessidade do software. O que é uma coisa bem comum de acontecer. Então, enfim, não é um problema do software, mas é uma coisa que começa a incomodar. Quando você começa a querer colocar uma funcionalidade dessas e você tem que começar a andar o software inteiro para implementar, é uma coisa que você começa a olhar e falar, tá duplicando código demais. A gente discutiu sobre maneiras de centralizar isso e tudo mais, mas, enfim, como a gente não queria fazer uma grande mudança também na base de código para essa funcionalidade, então a gente optou por simplesmente seguir esse caminho e pronto. Mas, no meio da discussão, surgiu algumas ideias interessantes. Uma delas é substituir a parte que hoje faz, o parser que hoje faz da URL, por um analisador léxico. E isso ia não só centralizar, mas ia diminuir muito a complexidade de se fazer ali uma substituição como essa. Aí deixa eu mostrar para vocês. Tá todo mundo vendo minha tela, né? Eu compartilhei aí, todo mundo consegue ver. Deixa eu mostrar para vocês um códigozinho aqui. Esse daqui é o Lex, que também a URL vai estar lá no repositório. E ele é um analisador léxico que eu criei de brincadeira, só para brincar com a ideia de fazer um analisador léxico que fosse bem maleável, que eu pudesse escrever qualquer léxico com ele, né? A brincadeira, eu comecei fazendo ele e o legal dele é que ele analisa a si mesmo, né? Por exemplo, go test. Ele passa o teste dele é passar Lexer nele mesmo. O que é uma coisa divertida. Mas o legal dele é como ele é feito, né? Ele tem uma lista de funções. Essa lista de funções, cada uma tem uma responsabilidade de analisar um determinado elemento do código. Então tem desde as coisas que eu quero ignorar, até, por exemplo, isso aqui é um assignment, isso aqui é um sinal de adição, né? Enfim,
E tem muita coisa ainda para adicionar, mas o legal dele é que você pode trocar essas funções e com o mesmo core, né, com o mesmo miolo, criar o seu analisador léxico das coisas que você quer fazer. Uma das coisas que eu fiz essa semana de brincadeira foi usar o mesmo núcleo para criar um outro analisador léxico para analisar Markdown. Porque eu estou fazendo um utilitáriozinho que vai parsear Markdown, ainda tem muita coisa para fazer. Mas se eu vier aqui e, por exemplo, der um go run, o que ele vai fazer? Ele vai lá no Elson Go e vai parsear o Elson Go e na verdade, por enquanto a única coisa que funciona é ele pegar os títulos, né? Então ele já sabe o que é de H1 até H6, ele consegue pegar e parsear todos os títulos. E é a mesma coisa, só que em vez de eu ter uma grande lista de funções, a minha ainda está pequenininha aqui no... Cadê? Né? A minha lista de funções aqui ainda está pequenininha, porque eu estou fazendo... eu estou criando agora, e essa daqui realmente não vai ter muita coisa, né? Porque eu só vou analisar o que eu preciso pegar Essa ferramenta, ela é uma ferramenta de busca. Você vai digitar o que você quer procurar no Elson Go e ele vai te trazer o resultado disso na linha de comando. Então ele não vai ser um parser completo mesmo. E eu queria a opinião de vocês se essa ideia de colocar um analisador léxico na estrutura do PREST e substituir o parser atual é uma coisa legal, o que vocês veem disso? No começo eu era contra essa ideia, eu achava que isso era matar uma pulga com um tiro de canhão. Mas depois das mudanças que eu vi esses dias, que a gente teve que implementar, eu já estou começando a achar o contrário, estou achando que é bem mais legal, vai ficar bem mais simples fazendo assim. E é isso, galera. Perguntas? Opiniões? Oh, meu Deus do céu, só eu mesmo vou falar? Ninguém vai falar, meu César, você tá louco, que é isso? Não, eu... Agora todo mundo resolveu falar, né? Esse trabalho todo é por causa da questão das tabelas do banco de dados para o espaço? Não, na verdade é o seguinte, o sistema ele já faz um parser para montar o select. O que ele faz é pegar o que veio na URL, passar por várias lógicas, né, e montar um select, ou um insert, ou um update. E está começando, como está ganhando funcionalidades, está começando a ficar complexo. Essa lógica está começando a ficar muito espalhada em muitos lugares. A ideia é substituir toda essa lógica por um tokenizer, né, um lexer, para diminuir esse trambolhão de código que está começando a nascer. Então, antes que ele nasça, a gente mata ele. E aí uma das ideias seria implementar um analisador léxico usando uma coisa assim bem genérica. E claro, seria bem enxuto, porque não precisa analisar tudo, só precisa analisar o que a gente precisa. Entendi. E aí, pessoal, mais alguém? O Avelino ia falar, o Mário também. Bom, eu particularmente acho que seria adicionar uma feature muito grande nisso, saca? Porque, assim, o que eu consegui enxergar de onde a gente, quando eu comecei a trabalhar no PREST, até chegar onde a gente está hoje, e claro, tipo, toda funcionalidade nova que está chegando, eu tento absorver o mais rápido possível, e essa que está entrando agora, eu ainda não prestei bem atenção, mas eu acredito que um Lexer para dentro do PREST seria uma coisa muito, muito pesada, vamos dizer assim. Coisa demais. Basicamente, o problema que a gente enfrentou hoje foi baseado numa issue que um camarada criou, que basicamente as tabelas que ele usava era camel case, não tinha um certo padrão.
Daí ele tentava fazer fazer um get, um select, né, no Pirash, que acabava, ele não achava a tabela, mas a tabela estava lá. Aí a ideia que o César passou foi, ó, você coloca só uma aspas aí e, tipo, resolve. Pronto. Aí, partindo desse princípio de, tipo, colocar uma aspa, o pessoal acabou implementando em todos os lugares onde tinham vamos dizer assim, a criação de um select carry, ou de um insert, adicionando essas aspas para poder fazer funcionar. Eu acho que, tipo, se a gente tivesse, vamos dizer assim, tipo, constantes, estou imaginando, resolveria o problema mais rápido do que ter milhares de strings estáticas durante o código, entendeu? Eu acho que, pelo menos assim, seria um problema a menos. Não, nesse caso, constantes não resolve. O que a gente devia ter nesse caso era um ponto centralizado para colocar essas aspas. Foi a discussão do dia, mais ou menos, assim, no dia que a gente estava fazendo isso, assim, como que 16 lugares, como que eu não tenho um lugar centralizado que eu possa falar assim, ó, daqui para frente eu vou botar aspas em todos os identificadores de tabela e de campo. Mas existe. É o statement, é o package statement. Só colocar então, lá. Não aconteceu. O problema não aconteceu, não entrou lá, mas isso que eu acho que foi o erro, né? E agora o que a gente tem que fazer é criar issue para começar a trazer tudo para dentro dele, como eu comecei lá no começo. Uhum. A minha opinião sobre Lexes, né, dentro do P-REST. Tecnicamente é muito legal, só que a curva de contribuição vai ser muito alta, né? Então, para uma pessoa que está chegando agora começar a contribuir com esse projeto, ele vai ter que, em algum determinado momento, ele vai ter que entender o que é isso. Isso é um grande problema que eu venho enfrentando aí dentro da runtime do Go, né? Não sei se sabe, eu ajudo a fazer review, né, no código. E, cara, qualquer pessoa chegar para contribuir com a runtime do Go é um grande problema. Não que seja um problema. O nível de complexidade é muito alto. Tem lugar que não precisaria ser tão alto, e é alto porque em algum determinado momento alguém resolveu fazer alguma coisa muito fora da curva. Para ganhar performance? Pode ser, mas tem muitos lugares que não é para isso e fizeram. Então, a gente precisa tomar cuidado para não aumentar muito essa curva de complexidade. E eu nem estou falando porque Go é uma linguagem nova. Mesmo quem já programa em Go pode ter um nível muito alto. Primeiro, para entender o que é esse diacho desse Lexis, né? Que pode ser que a pessoa não esteja familiarizada a isso. Isso é muito comum, né? Porque Lex é um assunto... Nós estamos lá na bordinha, né, da ciência da computação. Quando a gente começa a falar de Lexer, tokenizer, estrutura de árvore sintática, a gente está lá na borda. Eu já ia até perguntar, porque eu realmente lembro de ter visto isso na aula de compiladores da faculdade, mas eu realmente não me lembro. Eu sei que eu vi isso, mas eu particularmente a fundo não se você vai entender escrever um compilador, fazer o seu Lexer é a primeira parte. Essa parte eu lembro. Agora, o que exatamente isso faz é que é a grande questão. Talvez até para deixar gravado vale uma explicaçãozinha aqui do o que isso faz. Isso vai. Eu até lembro. Não, é só para deixar gravado para quem está assistindo. Então, essa seria a primeira parte. Assim, eu até lembro que se eu forçar um pouco a memória aqui das minhas aulas de compiladores lá, eu vou achar isso aí perdido. Mas era justamente essa questão de assim, talvez nem todos saibam, e assim, eu sinceramente não tenho muita vergonha de perguntar e dizer que eu não sei, então legal. Ou que eu não lembro. Bom, essa primeira parte é um tokenizer, né? O que ele vai fazer? Ele vai ler o código. Opa, alguém tocou a campainha aqui, peraí. Põe. Ele vai ler o código, no caso ele está lendo o código dele mesmo, que eu acho essa recursividade bem divertida. E ele vai identificar tudo que ele encontra no código
Algumas coisas ele vai identificar até como não implementado e vai criar uma lista dizendo o que é o quê. Então, isso aqui é um identificador, isso aqui é 2 pontos, aí veio outro identificador, aí veio uma coma, e depois isso vai ser analisado por um outro cara que vai criar uma árvore, uma estrutura de árvore disso, e aí cada vez mais você vai chegando até ter um compilador completo. Mas essa estrutura, essa análise aqui de você transformar uma string em um texto que você consiga botar um compilador para botar uma máquina para trabalhar, uma máquina de estado para ler, já ajuda muito, porque daqui, por exemplo, eu consigo extrair muita informação. Como é que eu estou fazendo aqui, por exemplo? Eu fiz o Lex ler o texto que está lá no AwesomeGo, que é um texto Markdown, e aí ele já conseguiu me dizer, isso daqui é um header tipo 1, isso aqui é um header tipo 4. Eu já consigo ter uma hierarquia de cabeçalhos aqui. E foi super legal, porque pouquíssimas linhas de código, mas com certeza pouquinhas linhas de código, mas bastante complicadas. Então, com certeza o problema da curva de aprendizado é grande aí. Até mesmo nessa sua ferramenta, eu entendo por que você está usando um Lex, né? Mais um exemplo, no AwesomeGo a gente faz um transpiler dele de Markdown para HTML, certo? Usando uma biblioteca externa, que eu não tive que me preocupar com pegas nenhuma, mas usamos. E o cara lá não usa um Lexis, né? Então... Sim, a primeira coisa que eu fiz foi ver como é que vocês faziam. Eu só usei um Lex porque, primeiro, eu já tinha ele pronto. Nem se você não tivesse pronto, cara, e você quer aprender como funciona, ou, eu quero implementar eu acho que é super válido. Sim, tem o fator também masturbação nerd, do tipo, eu quero fazer, simplesmente. Eu não digo masturbação nerd, eu digo mais aprendizado. Eu quero fazer porque eu quero aprender como isso aqui funciona, sabe? Eu acho que é sempre válido isso. Sim, enfim, e assim, o resultado foi divertido, está sendo divertido, né? Porque quando você começa a ver código funcionando, começa a sempre ficar divertido, né? Assim, tipo, oh meu Deus, funciona. E colocar uso também no Lex foi uma coisa legal, porque eu já vi coisas que eu tenho que voltar e mudar. Eu já vi coisas que quando eu fui implementar de verdade alguma coisa, que eu estava saindo da teoria, eu falei, essa variável precisa de um outro nome. Já começou coisas que aplicações reais começam a demandar que o código seja mais sólido, né? E um exemplo, o Juliano, ele não lembrava ou não sabia o que era Lex. Geralmente quem conhece Lex escutou numa aula dentro da academia e numa aula de compiladores. E Lex não é só para isso, cara. Existem outras aplicações. Uma delas é isso que você está fazendo. Sim, na verdade eu não queria usar a expressão regular. Eu tenho um amigo que gosta muito de expressão regular, né? Eu não queria usar a expressão regular. Mas, trocando em miúdos, um Lexer é para quem também está acompanhando, um Lexer é basicamente, eu acho que eu vou piorar com essa frase. Eu ia falar que um Lexer é um autômato de estado finito, mas melhor não. Não vai ajudar em nada. Não vou falei, né? Não vou falar, já falei. Eu achei que ia ajudar, mas quando isso soou, eu falei, eu acho que eu compliquei mais do que eu ajudei. Até eu que estou começando a implementar uma linguagem aqui, acabei me bugando, e eu estou estudando esse negócio agora. Mas assim, essas são coisas divertidas. Implementar a própria linguagem também é um negócio bem divertido e bem desafiador. Bem desafiador mesmo. Mas divertido. Tem que passar por tudo isso. Tem que passar por Lexer, tem que passar por
criar uma abstração, transformar isso numa árvore de sintaxe. Ixi, tem muito chão. Mas eu dou toda a força porque, meu, você nunca mais vai olhar expressões regulares do mesmo jeito. E você começa a perceber que tem outras coisas além de expressão regular, né? Que você consegue usar. O que eu tô lá fazendo aqui com o meu, cara, é a cada caractere pegando de um em um, sabe? Tem a opção de você usar o regex, né? Mas eu acabei iniciando com isso, né? Pegando caractere por caractere da string inteira que está sendo enviado, né? O que eu faço é exatamente isso. No código do Lex é uma interação de caractere a caractere, né? Olha só, aqui eu tô recebendo um reader, né? Você não está compartilhando a tela, viu? Não, mas estava. O meu sistema diz que está compartilhando. Aqueles bugs. Deixa eu parar e compartilhar de novo. Então, peraí. Parar. E aí vou compartilhar de novo. Ok? Todo mundo tá vendo? Puta, será que é só para mim? Não, eu também não tô vendo, não. Ah, eu cliquei no seu nome e apareceu. Tô vendo. Ah, legal. Então, aqui eu estou recebendo a chamada do parser, né? Então eu estou recebendo um reader. E nesse reader eu vou interagir com ele pegando runa por runa, né? Eu leio caractere a caractere. Aí eu vejo, isso aqui é um EOF, já registro o tamanho, porque pode ser que seja um caractere estendido, né? Então pode vir com mais de 1 byte. E vou interagindo e vou passando na minha função eu faço uma chamada para cada função de tokenizer, né? Que vai pegar aquele caractere e começar a aplicar nas funções de tokenizer. E aí a gente tem as funções aqui embaixo, né? Cada uma faz um trecho, né? Por exemplo, essa daqui pega novas linhas. Tá muito ainda, tô depurando, então tem muito. Essa daqui, por exemplo, ignora caracteres que eu não quero ignorar. Então eu quero ignorar tab, eu quero ignorar retorno de linha, eu quero ignorar espaço em branco. Deixa eu aceitar aqui. Accept. Enfim. E aí. Para aprendizado é sensacional, cara. Não, é um código divertido de escrever porque ele é quebradinho. Então você fala assim, agora eu vou parsear tal coisa. Aí você escreve só aquela função. Então você meio que foca no que você está fazendo ali, só numa funçãozinha. Mas tem coisa pra, usando ele eu já vi que tem coisa para melhorar. Como qualquer coisa, né, cara? Não, mas eu acho... Eu escrevi hoje que eu não escreveria mais. Eu acho que essa... É legal quando a gente começa a usar numa aplicação mesmo, qualquer código que a gente faz, né? A gente faz uma API qualquer, aí a gente... teórica e fala, puxa, que negócio legal, e vai usar de verdade, usar de verdade é sempre outro planeta, é sempre... Você esbarra com problemas que na teoria nunca existiram. Software em produção, né? Não, como é que é? Ser sênior é subir um software em produção, né? Isso daí é um pleno, vai. O sênior é subir vários. Ou fazer com que ele continue em produção. Isso é o mais difícil, cara. Muito bom. Aquele cara que edita aquele que está direto em produção. Esse daí é mais que sênior, né? Esse aí já é o arquiteto de software. Mega Blaster. Não, muito bom. Eu tinha um amigo que ele fazia software como que chama quando você tem um evento e aí tem as meninas que ficam atendendo, assim, aquela fila de... Isso, mas tem um nome para esse lugar que fica atendendo. Bom, mas enfim. Ele fazia software para isso, né? Para atender evento mesmo.
E eu achava fantástico, coisa que eu nunca ia conseguir fazer. Não por não ter habilidade, mas por não ter coragem mesmo. Ele preparava um update de tabela, essas coisas, e ficava olhando uma hora que nenhuma das meninas estivessem com a mão no teclado para dar o enter e alterar as coisas em produção. Só não posso falar o nome dele porque ele é capaz de ver o vídeo. Depois eu vou zoar ele, ele vai saber quem. Ele já sabe, ele vendo o vídeo já sabe quem é ele. Cara, eu já alterei um software em produção com um terminalzinho do Android usando o Vim. É, nossa senhora. Aí, naquele momento, você se sente um MacGyver, entendeu? Muito bom. Então não é bom não, cara. Tipo assim, desesperador, mas ok, funcionou, né? É muito bom você ter sobrevivido a isso. Sobrevivi e posso contar essa história. Bom, é isso. Acho que já a minha parte de forçando os limites da ciência da computação já chegou no fim. Legal o pessoal dando suas opiniões aí, falando do que acha e tudo mais. Mas só voltando ao problema que gerou o Lex aí, qual que era mesmo que essa parte eu me perdi um pouquinho, porque na hora eu tinha saído e quando eu voltei acho que você estava no meio desse assunto. Tá, o que acontece é assim, o PostgreSQL permite que você declare nomes de tabelas e nomes de campos com qualquer coisa que você quiser. Você pode colocar espaço em branco, você pode colocar o que você quiser, desde que você cerque os nomes do que você está criando com aspas. Ah, tá ligado, aquela... Aspas duplas, né? Se você cercar com aspas duplas, ele permite que você use qualquer coisa. O que aconteceu? Então não é aquele backtick, não? Não, é aspas duplas mesmo. No PostgreSQL. Eu tenho certeza disso. Ok. Bom, mas enfim. Aí um usuário do PreRest abriu uma issue porque ele queria ter esse recurso. E a gente não tinha. E teoricamente seria muito fácil de implementar, né? Mas aí parece que a gente cometeu alguns errinhos nessa implementação. Parece que havia um lugar centralizado, mas não fomos capazes de usar esse lugar centralizado e acabamos espalhando aspas duplas sendo concatenadas só por 16 lugares do código. Então é uma coisa a ser revisada. Mas... enfim, aí o problema é que aí a gente ficou discutindo como resolver esse problema, porque a gente não sabia que tinha um lugar centralizado. Então assim, poxa, a gente precisa, né, melhorar a arquitetura desse software porque está muito esparramado. E daí, enfim, daí surgiu toda a discussão de, olha, e se a gente fizer um analisador léxico para no futuro, não agora, no futuro, isso ser uma implementação bem sólida e papapá. E, enfim, surgiram outras ideias também, de simplesmente centralizar isso num middleware, num lugar que ficaria responsável por botar essas aspas e fazer outros tratamentos também. Enfim. E daí eu quis apresentar também o meu analisador léxico para o pessoal agora no grupo de estudos, porque é um código legal e eu queria mostrar. Acho bacana. Eu acho que na implementação mesmo do software em si, eu acho que talvez um pouco demais, assim. Mas, sei lá, não teria optado por essa opção, mas ok. Legal. Não, mas enfim, a gente não optou por nada. A gente queria discutir mesmo, porque a discussão é legal. Se vocês puderem olhar, esse seria o lugar que eu julgaria ideal que essas carries, né, insert, de select e update, fossem todos colocados aí, né? No caso, não sei se a alteração só seria nesse repositório aí, que é um pacote de statements, e pronto. Acabou. Tá aqui. Sim, exatamente aí. Então eu vou puxar a orelha do Felipe
Se você olhar, o nome já diz isso, né? Muito legal. Cara, eu não sei se dá por aqui. Eu tenho. Porque. Mas enfim, a gente vai. É ótimo. Quando a gente erra assim, é ótimo porque feedback e refactoring só ensina mais pra gente. Então, tudo bem. Existe sempre coisas boas para aprender com isso. Eu não acho que seja um erro necessariamente, né? Mas é uma coisa que ah, talvez não seja uma boa escolha, mas, cara, sempre se aprende alguma coisa do caminho ali, você aproveita, na pior das hipóteses, você ficou com aprendizado, sacou? Então, eu acho que isso é válido. Eu faria eu tinha vontade de começar a brincar, fazer uma linguagem, então, sacou? Eu até comecei a estudar alguma coisa sobre isso. Provavelmente foi daí que eu vi essa questão do lançador Lex e tal. Mas as contas que chegam aqui na porta de casa todo dia, elas não me deixam brincar com esse tipo de coisa. Pois é, isso é realmente um problema e é por isso que o desenvolvimento de qualquer coisa, o meu analisador léxico, por exemplo, levou um tempão, mas o motivo é justamente esse, a gente vai lá, mexe em uma linha de código e esquece ele por 3 meses. Sei exatamente como é isso. O, a nossa sorte para fazer essas coisas é que normalmente o hobby e a profissão são a mesma coisa. Eu tava fazendo esses dias, até para brincar mesmo, um Kungô para usar o TensorFlow para poder quebrar esses captchas, né? Só que aí, como eles já usam um serviço lá que é pago aqui e tal, então acabou que, assim, o valor que eles pagam não compensa, assim, eu tenho que parar o que eu estou fazendo lá para desenvolver isso, aí ele tá parado ali, falei, uma hora eu termino ele. Uma brincadeira que eu queria fazer com inteligência artificial, assim, machine learning, é que era percorrer todos os repositórios não eu, né? Fazer uma máquina para isso. Percorrer todos os repositórios do Elson Go e criar um ranking com um algoritmo de Bayes, né? Para que novos repositórios fossem analisados por machine learning. E tipo, bom, se eu recusei esses daqui e eu aceitei esses daqui, esse que eu estou analisando aqui, o que ele tem, o readme, e analisar o readme mais ou menos, e o que ele tem, ele é igual aos outros? Não ia ser muito efetivo porque tem análise de, Na verdade, mas ia ser você teria que divertido. usar aí o de processamento de linguagem natural, NLTK, uma coisa do tipo, sacou? E para fazer você consegue fazer um resumo para poder. E aí você joga um base assim, para de repente categorizar ele, mas eu acho que só com base você não consegue, não. A ideia era só categorizar. Mas dá para usar com ML analisando os repositórios. Esse repositório que eu estou recebendo, qual pull request parece com esse repositório? Qual pull request de outro repositório que parece com esse? E qual foi o comportamento de quem fez code review? Aí sim tem como usar machine learning. Coisas divertidas. Mas é aquela história, tipo, para colocar uma coisa dessas no ar, a gente precisa que o que a gente tava falando outro dia. Tipo, ou o dia vai ter 36 horas, ou a gente vai passar a acordar às 5 da manhã e dormir às 3. Eu durmo às 5, geralmente acorda às 10, 9. Quase a mesma coisa, só muda o range do tempo aí. Não, tendo que colocar a Vitória na perua pra escola, cara, é 5:30 da manhã, eu tô de pé. Cara, eu tenho um sério problema que, na verdade, eu tô tentando há muito tempo acordar cedo, tal, botar uma rotina, mas aí eu chego em casa, eu começo a mexer com alguma coisa, aí quando eu olho no relógio já deu 4 horas da manhã, eu falei, caraca, eu tenho que dormir porque às 8 eu tenho que acordar.
Aí eu não consigo acordar às 8, acordar às 9 e tal, enfim. O que você tem que fazer é ao contrário, chegar em casa e tomar banho e dormir. Aí você vai acordar cedo e faz o que você fez à noite, entendeu? Cara, então, eu tenho um problema que eu também não gosto de acordar cedo. Segundo, porque eu não consigo. Por exemplo, eu tava mexendo com o repositório hoje, eu cheguei em casa agora, falei, cara, vou terminar isso aqui, que acho que hoje eu consigo resolver isso aqui. Eu tô agora falando com vocês e mexendo aqui, né? Falei, não, mas eu acho que eu vou fazer isso agora que eu consigo resolver. Aí eu vou estar provavelmente 4 horas da manhã aqui e falar, cara, acho que hoje eu consigo resolver. Aí eu fecho, não, continua amanhã. Galera, vamos fazer o seguinte, eu vou parar o vídeo porque a gente já está estourando o nosso horário e aí a gente continua no modo off-recorder e continuamos batendo papo. E ok? Falamos. Então vamos lá.